Bom dia com alegria. Eu cumprimento você com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Irmãos, hoje a palavra está em Filipenses 4:4 e diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. A palavra de hoje é sobre a alegria. A alegria que todo crente deve carregar dentro de si. Se eu tivesse que dar um tema hoje para esta mensagem, seria uma expressão que eu uso muito com os irmãos mais próximos: o crente contente. O crente contente. Isso porque o cristão não deve e nem pode viver com aquele semblante de tristeza, viver triste. Uma coisa são momentos tristes, outra coisa diferente e mais preocupante é uma pessoa estar sempre triste. Isso porque a alegria no reino de Deus é um mandamento para todos nós. Um mandamento tão importante, mas tão importante, que o apóstolo Paulo repete 2 vezes este mandamento aí nesse versículo, na carta que ele escreveu aos Filipenses. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E ainda nós precisamos observar que a alegria na vida do cristão não pode ser para um dia ou outro. Repara, a palavra diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Não é alegrai-vos de vez em quando, não é alegrai-vos hoje, amanhã não. Alegrai-vos só à tarde ou só de manhã. Não, é alegrai-vos sempre no Senhor. E hoje eu quero partilhar com vocês 3 coisas em que um crente pode encontrar a verdadeira alegria. 3 coisas que podem verdadeiramente fazer de você um crente contente. A primeira é a alegria em estar continuamente na casa do Senhor. Em Salmo 122:1 diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ah, irmãos, e como eu vivo essa palavra, como meu coração se enche de alegria quando eu vou à casa do meu Pai, quando eu vou à casa do Senhor. Eu mal chego na rua da igreja, ouço o louvor e o meu coração começa a disparar dentro de mim. Sabe, eu já entro na igreja louvando, porque ouve-se lá de fora a alegria manifestada dentro da casa do Senhor. Estar na casa do nosso Pai traz tanto, mas tanto prazer para a gente, que a simples expectativa de estar nos átrios do Senhor já traz alegria. Em Salmos 27:4 diz assim: uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Aleluia, Jesus. O cristão deseja muito estar na casa de Deus. E esse desejo enche o seu coração de alegria. Porque quando nós estamos na casa de Deus, nós conseguimos adorá-lo, contemplá-lo e aprender cada vez mais sobre Ele e sobre aquilo que o agrada. Em Salmos 84:1 diz assim: quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos exércitos. O verdadeiro crente contente tem um intenso amor pela casa do Senhor. Assim como dizia em Salmos 84:4: bem-aventurados os que habitam em tua casa, porque louvar-te-ão continuamente. Nós somos bem-aventurados. É por isso que nós somos contentes. Sabe, você ser bem-aventurado é muito mais além do que ser simplesmente uma pessoa feliz, uma pessoa contente. É ser bem-aventurado. Em Salmos 84:10 diz que
mais vale um dia nos seus átrios do que 1000. Preferia estar à porta da casa do meu pai, a habitar na tenda dos ímpios. Quem experimentou o prazer de estar na casa de Deus? Meus irmãos, quem já experimentou verdadeiramente este prazer, não troca essa alegria por nada neste mundo. É como diz aquele louvor, que quem já pisou no Santo dos Santos, no outro lugar nem sequer sabe estar, fica deslocado, sente-se um peixe fora d'água. Então, recapitulando, a primeira coisa que eu queria partilhar com vocês é que a alegria do crente contente é estar continuamente na casa do Senhor. A segunda coisa é que a alegria, essa alegria que a gente sente está em fazer a vontade de Deus e não em ceder às vontades da nossa carne. Em Salmos 1, do 1 ao 2 diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O cristão não se santifica porque ele é obrigado, ao contrário do que as pessoas pensam. Ai, coitadinho, está sempre sacrificando para se santificar. Não é nada disso. O cristão, ele se santifica porque ele encontra muito mais prazer na vontade de Deus, que traz alegria e faz dele um crente contente, do que no pecado do mundo, que traz tristeza e faz dele um crente triste. Em Salmos 40, versículo 8, diz assim: Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Mais do que estar na sua boca, a lei do Senhor tem que estar dentro do seu coração. Porque o crente contente, ele tem prazer na vontade de Deus, porque ela não está simplesmente na cabecinha dele, mas está bem enraizada no seu coração. Em Salmo 119, 24, diz que também os teus testemunhos são o meu prazer e os meus conselheiros. Irmãos, os conselhos da palavra de Deus não nos chateiam. Os conselhos da palavra de Deus nos dão prazer, nos trazem alegria, faz de nós crentes contentes. Em Romanos 8, 5, 6 diz assim: Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. É impossível sermos crentes contentes seguindo a vontade da nossa carne. A vontade da nossa carne nos conduz para a morte, mas a vontade do nosso Espírito e a santificação vai sempre nos conduzir para a vida eterna e para uma vida de alegria. 2 Coríntios 5,17 diz que assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, porque as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Irmãos, o crente contente não tem mais prazer no mundo. O prazer do crente contente está em fazer sempre a vontade do Pai. A terceira coisa que eu queria partilhar com vocês, o terceiro segredo, que já deixa de ser segredo porque eu estou partilhando com vocês. A alegria do crente contente está no próprio Deus. Não está em mais ninguém, irmãos. Não está nas circunstâncias, não está na conquista de uma promoção, não está num filho, num marido. Está no próprio Deus. Em Abacuque 3, do 17 ao 18, diz assim: Porque ainda que a figueira não floresça, nem que haja fruto na vide, nem que não haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira,
e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. Glórias a ti, Senhor. Somente em ti nós podemos encontrar a verdadeira alegria, independentemente de toda circunstância à nossa volta. Como diz a tua palavra, mesmo que a figueira não floresça, ainda que ela floresça, mas não dê fruto, e mesmo que ela dê fruto e o fruto não seja bom, mesmo que não haja mantimentos, os campos sequem, mesmo que as ovelhas sejam arrebatadas e não haja gado nos currais, eu sempre me alegrarei no Senhor. Eu sempre exultarei no Deus da minha salvação. Eu sempre serei um crente contente no Deus da minha salvação. Porque é no próprio Deus que está a nossa alegria. Ainda que falte tudo, em Deus nós podemos encontrar a alegria. Em Salmos 27:10 diz assim: porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Então, a alegria está no próprio Deus, porque ainda que o nosso refúgio mais seguro desmorone, ainda que nossas carroças sejam todas queimadas, ainda que toda a nossa família nos abandone, todos os nossos amigos, o Senhor jamais falhará conosco. Salmos 23:1 diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Gente, o que é que pode faltar para quem tem o Senhor? O Senhor Deus como pastor. O que é que pode faltar? Romanos 8:31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos, ainda que tudo desmorone, ainda que não haja fruto na vide, ainda que sejamos abandonados por tudo e por todos, que as nossas carroças sejam queimadas, o que é que um crente contente pode dizer a estas coisas? A esses acontecimentos ruins, ele pode dizer com toda certeza, com toda alegria e contentamento: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está do nosso lado, quem pode nos resistir? Quem poderá nos destruir? Isaías 61:10 diz que alegrei-me muito no Senhor. Alegrar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação, cobriu-me com o manto da justiça. Como o noivo se adorna com turbante sacerdotal, e como a noiva se enfeita com as suas joias. Irmãos, ainda que esta vida que nós estamos, este período da vida que nós estamos vivendo agora, né? Estamos aqui a viver o início do Apocalipse, né? E o Senhor diz que nós teríamos dias difíceis, mas que deveríamos ter bom ânimo. Então, ainda que essa vida nos traga lutas, nós podemos nos alegrar no Senhor, pela salvação que Ele próprio nos concede pela sua graça. O crente contente, o verdadeiro crente contente, não pode estar triste. O verdadeiro crente contente se alegra em estar na casa do Senhor, se alegra porque pode estar na casa do Senhor. E olha que há muitos crentes que não têm esse privilégio em alguns países deste mundo e ainda assim mantém a alegria do Senhor dentro deles. O crente contente pode se alegrar em fazer a vontade de Deus, a vontade do nosso Pai, que é sempre boa, perfeita e agradável. E ainda que as circunstâncias não permitam que ele esteja na casa do Senhor, que ele vá se alegrar na casa do Senhor, que ele se alegre fazendo a obra e a vontade de Deus, que é perfeita e agradável, ele pode se alegrar no próprio Deus. Ele pode se alegrar porque o próprio Deus é a nossa alegria. O nosso Pai é a alegria. O Espírito Santo de Deus abunda e enche o nosso coração de alegria. E é com essa palavra de alegria
com essa palavra de gratidão a Deus, por nos dar esse entendimento de que a alegria não é um momento, de que a alegria não é um sentimento. A alegria verdadeira é uma cultura do céu dentro do nosso coração. Uma cultura que nós aprendemos com o próprio Pai. Então, da mesma forma, com o mesmo versículo que nós começamos hoje a palavra, eu quero me despedir de vocês, dizendo: alegrem-se sempre no Senhor. E eu vou repetir assim como fez o apóstolo Paulo: alegrem-se. Amém? É com esta alegria, é com este sorriso contente que eu acho que vocês conseguem sentir na minha voz, que eu quero me despedir de vocês hoje, com um beijinho no coração de cada um de vocês. Sejam crentes contentes. É tão melhor nós sermos crentes contentes do que sermos crentes tristes. Um beijinho no coração de cada um de vocês. E até o próximo domingo, se Deus quiser.